Bem, as escrituras revelam que o diabo, antes de se tornar um anjo caído, era um querubim criado por Deus. Mas ele não era um querubim como outros querubins, ele era um querubim ungido de Deus. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Observe aqui nessa passagem em Ezequiel que o Eterno ele se refere a Satanás como querubim ungido, e não apenas querubim ungido. Ele era o querubim. Se você ler todo o contexto no capítulo 28 de Ezequiel, você vai entender que a forma com que o Criador se refere a Satanás, até então um querubim, é uma forma especial. A Bíblia ela não revela claramente o que Satanás era para Deus antes de pecar e nem que posição hierárquica ele possuía em relação aos outros seres angelicais no céu. Mas quando lemos todo o contexto em Ezequiel, fica claro a importância, o poder e a autoridade que Satanás possuía na glória de Deus antes de se corromper e ser expulso do céu. Assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Para que a gente possa entender melhor e se preparar contra os planos do anticristo, é preciso entender o poder que o seu pai, Satanás, detém e até que ponto imaginável ou inimaginável o diabo vai agir com esse poder para enganar a muitos. Eu quero analisar essa passagem aqui junto com você. No verso 12, o Eterno diz que Satanás era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Bem, sabedoria e formosura são duas características que Satanás usa para enganar o mundo. Lembrando que todo o seu poder, toda a sua sabedoria e toda a sua formosura, elas estão disfarçadas, são usadas apenas com o objetivo de causar sofrimento, morte e destruição aos homens. Porque apesar do poder, da sabedoria e formosura de Satanás, ele não tem amor, nem compaixão e nem misericórdia. Nele não habita nenhum sentimento bom e por isso é impossível que ele se use de qualquer eficácia sua para fazer o bem. Tudo que Satanás faz ou cria, ainda que tenha aparência de bom, de lindo, tudo leva ao abismo. Então aqui no verso 12, o Eterno ele declara que Satanás era formoso e cheio de sabedoria. Sua formosura era tanta que chegava à perfeição. Era como se fosse uma das criaturas celestiais mais belas que o Eterno tinha feito. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Bem, aqui no verso 13 o Eterno diz que Satanás vivia no Éden, jardim de Deus, o que mostra que ele tinha livre acesso e toda a regalia com Deus. Ele se cobria de todas as pedras preciosas e toda sorte de instrumentos musicais foram preparados para ele no dia em que ele foi criado. Bem, isso mostra que além da sua formosura e sabedoria que o Eterno lhe deu, ele também dominava os sons de toda sorte de instrumentos de músicas preparados para ele. Satanás tem a arte da música e dos instrumentos musicais. Não é à toa que a indústria da música, na sua grande maioria, está a serviço do príncipe desse mundo, com suas mensagens subliminares.
arrastando multidões à idolatria de cantores famosos, dividindo casas, promovendo o adultério e a orgia sexual no meio dos jovens, levando ao excesso do consumo de bebidas e drogas nas baladas e nos bailes desse mundo afora. Muitos cantores arrastam multidões para os seus shows e muitos deles promovem os símbolos da sociedade secreta e da nova ordem mundial. Alguns até mesmo exaltam sem disfarçar o príncipe das trevas para conseguir mais fama e sucesso. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Bem, aqui o Eterno chama Satanás, antes da sua queda, de o querubim ungido, o colocando em uma posição mais elevada do que os demais. Além disso, Deus o colocou em um cargo de destaque no céu. Ele foi estabelecido, ou seja, o Eterno firmou, o fixou, o colocou em seu Monte Santo, no meio das pedras afogueadas. Isso mostra que Satanás, antes de pecar, foi elevado por Deus como um ser muito especial para o Eterno em seu reino. Talvez por isso ele se exaltou sobremaneira a ponto de se sentir como Deus e querer ser como ele. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bem, aqui começou a queda do querubim protetor. O Eterno aqui declara que Satanás era perfeito nos teus caminhos, ou seja, ele era exatamente um exemplo de perfeição, sabedoria e formosura, como o próprio Criador afirma em todo o contexto dessa passagem em Ezequiel. Mas aqui, a partir do verso 15, o Eterno achou iniquidade no querubim protetor. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Bem, o querubim deixou que o seu coração se corrompesse. E por que isso aconteceu? Porque o seu comércio se multiplicou. Mas que tipo de comércio? Bem, assim como na terra, no céu também possui muitas atividades. Existem anjos, querubins, serafins e o arcanjo. Existem 3 céus e todos eles trabalham e existem para a glória de Deus. Satanás, como querubim, ele tinha acesso a tudo e possuía grande poder e sabedoria que o Eterno lhe outorgou, além de ser repleto de formosura. Ele foi também estabelecido no Monte Santo de Deus pelo próprio Criador, e isso lhe deu poder sobre outros anjos. E por multiplicar o seu comércio, ou seja, por se multiplicar as suas atividades no céu, por se multiplicar a sua glória e o seu poder, Satanás foi se exaltando, ele foi desejando em seu coração ser mais e ter mais e mais glória e poder. E esse desejo consumiu a ponto de querer ser como o Altíssimo Deus, desejando o seu trono e a sua glória. E então Satanás, o querubim ungido, começou a se rebelar contra Deus. Essa passagem também diz que por multiplicar os teus comércios, o interior de Satanás se encheu de violência, ou seja, a sede de poder e de querer ser como Deus foi tão grande que consumiu o seu interior, e a ganância misturada com a cobiça e a inveja o fez pecar contra Deus e ser lançado profanado fora do Monte Santo do Senhor. Bem, podemos ver até aqui a criação, a exaltação e formosura e a sabedoria que Satanás possuía, e também a sua queda da glória de Deus. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Bem, aqui no verso 17, o Eterno ele lembra a Satanás que por causa da sua formosura, ele elevou o seu coração e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, ou seja, a sua formosura e o seu resplendor eram tão grandes, tão intensos, que ele próprio se corrompeu em si mesmo. Podemos entender então que a vaidade tomou conta do seu ser. Ele não deixou de ter sabedoria, porém, como o Eterno diz aqui, ele a corrompeu, usando todo o seu conhecimento que o próprio Deus lhe deu para o mal. Agora, todo o poder, toda a sabedoria que Satanás possui ainda não foi tirada dele, e por isso ele imita Deus em tudo, porque ele foi estabelecido por Deus em seu Monte Santo. Satanás ele conheceu toda a glória de Deus e domina a arte do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da saúde, do entretenimento, das religiões, das seitas, do ocultismo, da astrologia e por aí vai. E assim como ele multiplicou os seus comércios no céu, ele faz aqui na terra. Ele multiplica a cada dia toda sorte de conhecimento que lhe foi entregue, sempre com o objetivo de enganar e destruir o ser humano.
porque assim como ele não vai mais voltar para a glória de Deus, ele também não quer que você volte. Esse é o único objetivo de Satanás aqui na terra: matar, roubar e destruir almas. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Bem, aqui o Eterno ele mostra que assim como Satanás tinha muita formosura e sabedoria, ele também ficou cheio de iniquidade. Ele começou a agir com injustiça com seu comércio e profanou os seus santuários. Vejamos aqui que o querubim ele era uma espécie de príncipe no céu. Ele tinha os seus santuários, ele regia legiões de anjos. Mas esses anjos e esses santuários que o Altíssimo deixou sob o seu comando foram profanados. Satanás chegou ao ponto de não reconhecer mais o Eterno como seu Deus, mas a se declarar como um Deus. Esse foi o ponto em que a inveja, a vaidade e a iniquidade de Satanás o fez chegar. E da mesma forma que o Eterno o elevou ao mais alto cargo em sua glória, ele também o destituiu de seu reino. Deus retirou de sua mão o seu domínio, e de um querubim formoso, elevado, cheio de esplendor, o Senhor o tornou em cinzas e o lançou por terra. Toda a sua glória e formosura o Senhor retirou dele. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Realmente Satanás se tornou uma criatura horrenda, por isso ele nunca aparece em sua forma original, porque muitos fugiriam dele e nem sequer fariam aliança com ele. Mas devido ao seu poder e à sua arte de enganar através da aparência, de marcas e de grandes nomes, ele se esconde atrás de milhares de aparências que ele mesmo criou. É importante observar que Deus ele tirou toda a formosura e beleza de Satanás que tinha na sua glória e o deixou limitado aqui na terra. Porém, o Eterno não retirou o seu poder nem a sua sabedoria. Tudo que Satanás trouxe da glória com ele para a terra, ele usa hoje para tentar ser para muitos como um Deus. Lembrando também que assim como no céu, Deus elevou o querubim ungido e o firmou em seu monte santo, lhe dando poder para governar sobre seus comércios e seus santuários, aqui na terra não é diferente. Satanás ele ganhou o direito de governar esse mundo e dominar sobre os reinos e deter a glória das nações. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Bem, aqui Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo, com seu poder e a sua glória, se Cristo o adorasse, claro. Veja que o mesmo poder que Satanás tinha no céu, ele tem na terra, porque ele foi entregue. Na glória de Deus, Satanás, como querubim, foi firmado para proteger, mas por se corromper, ele foi lançado com seus anjos na terra para enganar as nações e levar o homem à perdição. Por isso alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Bem, na segunda parte desse vídeo eu estarei falando sobre como Satanás engana as nações, quais os meios que ele usa e quais são os órgãos e entidades usadas por ele para camuflar a sua real aparência. Quantas coisas que hoje fazem parte de nossas vidas e que são controladas por Satanás, e